Tá bom. Lê aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre Ayula. Genshin Impact é um jogo que eu jogo, que eu amo de paixão. E dado uma discussão recente que eu tive nesse canal aqui, não, Luna Flau, se inscreve nesse canal, que esse canal aqui não merece isso aqui. O canal dele é muito bom, eu acho um dos melhores storycrafters dessa parte mais meta do Genshin. Meta num joguinho single, mas deixa o pessoal se divertir. Então, nesse vídeo aqui, né, falei um pouquinho da Eula aí, ó. Deu uma treta do cão. Aqui, a pessoa me respondendo. E, ó, é um videozinho que tem 1000 visualizações, pô. Só o meu comentário tem 30 aqui, né? Mas eu vou tirar algo bom dessa treta. E eu quero falar sobre a Eula. E não apenas isso. Quero falar um pouquinho sobre como você deve jogar o jogo. Ou como você enxerga o jogo. Primeiro, a Eula tá vindo aí. E vamos lá. A Eula vale a pena? Você precisa da Eula, você quer a Eula, vale a pena você pegar a Eula? Vamos pro mais clichê de todos, que é o famoso depende. Se você é uma pessoa que está começando a jogar agora, você não sabe de uma coisinha simples. Você não sabe como é o seu estilo de jogo, como você vai gostar de jogar o jogo. Poder dividir o Genshin em alguns tipos de jogadores. Temos o meta, aquele cara que ele vai ver um personagem antes de história, antes de características, antes até mesmo de beleza, ele vai ver o quão forte esse personagem é e o quanto ele vai deixar a minha conta forte. É como se o objetivo desse tipo de jogador fosse a conta dele ter os personagens mais fortes e a conta dele ficar mais forte. É como se cada personagem forte tivesse um poder. Aí coloca na conta dele e a conta dele fica mais forte. Então é como se o metaplayer estivesse administrando a conta dele para a conta sempre ser o melhor possível com a quantidade de gemas que ele tem. Não à toa que esse tipo de jogador gosta muito de o quê? Torneio, gosta muito de abismo, gosta muito de competição. Porque ele é um personagem que ele deixa a conta dele mais forte, só que como o Genshin não tem um desafio, os próprios jogadores criam seus desafios. Então é um jogador que vê mais número. E não tem problema nenhum, de verdade, tá? O pessoal tenta brigar entre meta e casual, que é o próximo que eu vou falar, e pra mim é besteira. O errado no Genshin é você não se divertir. Então, se você não se diverte pegando um personagem fraco, pega os personagens mais fortes, tá certo? Então, se você é um meta player, você vai pegar o personagem mais forte. Então, a Eula é esse personagem forte? Não. Ela não é um personagem forte. Comparado aos outros personagens, tá? Ela faz abismo? Nossa, ela faz abismo tranquilo. Se tiver um time bem forte do outro lado do abismo, ela faz tranquilo, tá? Ela não é um personagem versátil, então você não consegue colocar ela em várias comps. Ela não é um personagem sinérgico. Até os suportes que são feitos para ela, tipo a Rosária, que não é feita para ela, mas que é uma melhor dupla com ela, a Rosária e o Mika, não tem uma grande sinergia com ela. O Bennett também não tem uma grande sinergia com ela. Então, a própria Raiden não tem uma grande sinergia com ela, porque você usar a Raiden com ela meio que você tá limitando a Raiden, não a Eula. Então ela não é um personagem forte, não é um personagem versátil. Então, se você for meta player, você simplesmente não vai pegar a Eula. Se você for o cara que é o waifu player, né? Você vai pegar o personagem pela beleza. E você achar, cara, não sei nem porque você tá perguntando. Vai na fé, pega a Eula. A Eula ainda é uma das personagens mais bonitas desse jogo, o designer dela. A gameplay dela é muito boa, é muito bom se ativar a ult dela. Você ativar a ult dela, aí poder sair batendo igual desesperado, nada bate nela, nada tira ela. Deu a ult, é só bater, é bem gostoso. A área da ult poderia ser um pouquinho maior, poderia, mas é um daninhozinho em área maravilhoso, então pode ficar tranquilo, tá? Então, o Waifu Player tá tranquilo, você vai se divertir. Agora, temos as variantes desses dois. Temos o Waifu Meta, que é um personagem, você pega um personagem, você vai querer jogar com esse personagem e vai querer pegar tudo em volta desse personagem para melhorar esse personagem. A Eula também não é muito boa para você, porque ela não é sinérgica, tanto em si, no kit dela não é tão sinérgico assim, quanto com os outros personagens. Até o Mika, que eu tenho aqui, e ele é C6, tá? Ele não tem uma boa sinergia com a Eula, por incrível que pareça. Se você errou um pouquinho na rotação, você perde tudo que você fez com o Mika, né? E não é uma questão de jogar bem, não, tá? É uma questão de sinergia do boneco. O boneco é feito pra Eula, mas parece que não é feito pra Eula. É bizarro. É bizarro, tá? Talvez ele melhore no futuro com a Eula se eles consertarem. Eu não vou falar isso. Consertarem um dos maiores erros aqui da Eula, que é erro da empresa, tá? Erro da empresa, tá? Ok. Ou seja, se você é waifu meta, a Eula não vai te ajudar tanto, porque meio que ela não tem tanta sinergia com outros personagens. Então você não vai ter tantos personagens para pegar pra mudar a Eula, para melhorar a Eula. Não tem tantos personagens que têm sinergia com ela.
tá? Por incrível que pareça. Então, meio que se você for pra waifu meta, você não... Poxa, né? Você tá meio que fica meio triste com ela. Mas, ainda assim, se o seu waifu for maior que o seu meta, pega ela, tá tranquilo, né? A Ayula, por ser físico, ela meio que é um pouquinho neutro, então você consegue fazer uns timezinhos bem legais com ela. Agora, se você for o último, que é o jogador dane-se, né? É o jogador ultra casual. É aquele tipo de jogador que sequer fez o abismo. Eu conheço gente que literalmente tá 2 anos do Genshin e não tá nem aí pra abismo. Porque tá adivinhando. Amigão, o abismo tá pouca gema. Você não precisa fazer o abismo, tá? Mas ainda assim, o problema de quem faz essa pergunta, se a Eula ou se qualquer personagem vale a pena, é normalmente você não sabe qual é o seu estilo de jogo. Eu comecei como waifu player. Tive uma decepção gigantesca ao ponto de eu pegar desgosto por uma das personagens que eu mais gosto no jogo inteiro, que é a Yoi. Literalmente, eu peguei a Yoi e o meu abismo ficou injogável. No banner dela. Antes eu fazia o abismo faltando 1 segundo. Depois, eu literalmente perdia 1 minuto para fazer com a Yoi. E uma Yoi legalzinha. Então, eu peguei um desgosto de tipo de ficar 3 meses sem querer olhar pra personagem, né? De querer não olhar pra... Nossa, gastei muita gema, gastei muito recurso, gastei até mesmo sanidade mental no abismo, tentando 1 milhão de vezes. Eu literalmente todo dia fazia o abismo 5, 6, 7 vezes pra tentar passar com a Yoi e não conseguia. E isso me pegou desgosto pelo personagem. Ou seja, o meu estilo de jogo, ali eu percebi que não era o waifu. Era mais o waifu meta. Se eu soubesse que, ok, a Yoi não tá tão forte agora, mas eu vou pegar personagens que vão deixar ela forte, então eu não tô jogando personagem fora. Eu não quero eu não quero ter diversidade, eu não quero tipo, pegar todos os personagens do jogo, eu não quero ter todos os personagens, eu não quero ter 1 milhão de times, eu quero ter eu jogar com os personagens que eu gosto em qualquer situação. Se o abismo for bom pra ele, se o abismo não for bom pra ele. Esse é o meu tipo de jogo. Aí quando eu percebi isso, eu comecei a me divertir mais com o jogo. Então você precisa primeiro descobrir, e você só descobre testando. Talvez você teste seu waifu, talvez você não seja waifu player, porque não vem um personagem tão bonito. Aí vai vir aquele personagem que você, meu Deus, gostei da gameplay, gostei. Ele pode vir curando e que eu vou pegar. Ok. Ou você nunca se frustrou com um personagem, aí você nunca teve, então é meio que você precisa. Essa pergunta que tem que fazer é você. Às vezes você só. Ou você vai ser igual 90% das pessoas. Ninguém é 100% meta, ninguém é 100% waifu. Uma pessoa com equilíbrio. Eu sou uma pessoa equilibrada. Por exemplo, o Baizu. Eu quis pegar o Baizu, mas o Baizu tem tantos problemas que eu meio que, literalmente, eu até pensei na época de pegar uma constelação do boneco. De pegar uma constelação do boneco para resolver o problema de recarga dele. Tá? Eu consigo, por exemplo, pegar 50 mil de vida com ele facinho com os meus artefatos. Só que ele tem esse problema. Então, todo mundo normalmente é um equilíbrio. Ninguém é 100% um, ninguém é 100% outro. Então, o que eu recomendo para você fazer, então, se você for novo jogador, acho muito difícil porque o Genshin não tem um fator replay muito bom, então não tem tanto novo jogador, mas se você é um novo jogador, não recomendo você pegar a Eula, tá bom? Porque a Eula, ela demora muito para entregar mesmo. Com o tempo que você gasta para deixar a Eula forte, você faz tipo literalmente 2 times. Porque se existe um gráfico, tá vendo? Ó? O gráfico da Eula é mais ou menos assim, ó. Aqui é força e aqui é tempo. É assim, ó. Você leva muito tempo, muito recurso para deixar ela boa. Enquanto outros personagens com Dendro, você faz isso, ó. Pouco tempo, força, tá bom? Então, para quem tá começando o jogo, a Eula normalmente vai deixar a sua conta mais lenta. Você vai ficar mais fraco, a sua conta vai ficar pior para fazer o abismo, tá? Você vai demorar muito, você vai ter que pegar tipo 2 meses. E com esses 2 meses você faria um Bennett, faria uma Shang, faria um Chico, faria uma Raiden, faria uma Sucrose nesses 2 meses. Tudo isso daí não são tempos exatos, tá? Só estou supondo. E a sua conta ficaria muito mais forte. Então a Eula, se você quer primeiro fazer o abismo, só para ter aquela geminha, porque a gema do abismo não é grande coisa, mas às vezes falta. Eu mesmo já tô desde o comecinho do jogo. Desde o comecinho do jogo. Cadê a... Como é que vê? É Amba. Cadê a Amba? Acho que não é aqui não, né? Não, não é aqui não. Pera aí. Ó, desde o comecinho do jogo, ó, quase... Aí, ó. Quase 3 anos de jogo. Então, cadê? Ué, bom. Quase 3 aninhos de jogo, ó. Quando eu peguei aqui a Eula. Peguei a Eula no banner dela. E... Tá bom? Então você tem que ter essa noçãozinha de que se você está começando o jogo e você quer fazer o banner, essas geminhas podem fazer falta. Já teve muito banner que eu não peguei, ou eu quase não peguei, por tipo 5 tiros.
que às vezes é o que o banner. Você imagina 2 anos sem pegar mesmo. Quanta gema você não perde? Então é uma gema importante. Então eu recomendaria, primeiro, é simples. A minha recomendação para o Genshin é: faça 2 times bons. Faça 2 times bons para fazer o abismo. E depois você pega o que você quiser. Se você for meta player, delícia. Se você não for meta player, delícia. 2 times para fazer o abismo, depois você vai testando. Você consegue testar. Porque você já faz o abismo. Então você pode testar, tá bom. Eu vou tentar ser meta player. Mas às vezes é chato. Porque às vezes a pessoa vai sendo meta player. Só que aí o abismo fica fácil e a pessoa perde o gosto em fazer o abismo. Ou às vezes você vai para meta player e você não consegue o gosto por fazer o abismo, tá bom? Porque meio que no Genshin você tem fases. Eu já tive amigo que detestava o abismo e hoje ele tá competindo em torneio. Tá competindo em torneio e ganhando ainda uma graninha, pô. Um torneio competindo. Um torneio do Genshin que o pessoal faz para se divertir. Às vezes o pessoal mesmo eles apostam em si, assim, ó, no servidor, faz um torneiozinho, banha os personagens, a conta dele é forte, vai lá e acabou. Ganhando personagens. Olha que loucura. Então, eu recomendo você fazer uma conta que te deixe aberto para você poder evoluir e mudar de ideia. Tá bom? Então, se você fizer 2 times para fazer o abismo, isso já te dá liberdade para você. Ah, virei meta player. Você já faz abismo e tá tranquilo. Ah, virei o wife. Tudo bem, você já faz o abismo. Você pode pegar um personagem que vai vir curando. Você pega um personagem que ele tira o seu abismo. Você volta pro abismo 1. Que você tá tranquilo. Tá tranquilo. Peguei o personagem, seu abismo vai ficar mais difícil. Ok, tá tranquilo. Você vai se divertir. O errado no Genshin é você se divertir, tá bom? E se você for meta, se você for casual, se você for waifu player, se você for de exploração, o importante é você se divertir, tá? Então pare de ficar querendo, ficar reclamando dos outros, né, pela forma que os outros jogam, tá? O pessoal nesse comentário aqui, o pessoal reclamou muito de mim. Acho que foi esse aqui, ó. Foi esse daqui que, ó, eu até concordaria se Genshin fosse um jogo competitivo. E daí se o jogo não é competitivo, a gente compete entre si. Eu tô competindo com a minha própria conta. Eu vejo a minha conta como se a minha conta fosse um personagem e eu tô com os personagens que eu pego na minha conta, eu deixo ela mais forte. É a minha forma de me divertir, né? É a minha forma de me divertir. Ou, o que muda a minha vida da Eula não ser forte? Não muda nada, mas é a minha forma de ver o jogo. Se você não se importa. Se você só faz, por exemplo, se você só faz o abismo uma vez, meu amigão, se divirta com o jogo. Pega o personagem que você quiser. Pega o personagem nem up se você quiser. Só para ter ele lá. Não tem problema nenhum, tá? Agora a gente entra na coisa. Agora como você já se definiu, eu vou dar a minha opinião sobre a personagem. Tá bom? Eu já chorei um pouquinho. E o vídeo vai ficar longo. Eu acho até que eu vou separar ou não separar essa parte aqui para fazer 2 vídeos, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. A Eula é uma boa personagem? Tá bom, vamos pro depende de novo. Existem 2 tipos de bom. E normalmente, o bom do casual e o bom do metaplayer são bons diferentes. Um bom personagem pro casual é um personagem que faz o abismo. Ou seja, a Eula faz o abismo? Faz, tranquilo. Tranquilo. E tranquilinho, ela faz o abismo tranquilinho. Então ela é uma boa personagem. Só que aí tem um probleminha pro metaplayer. Essa definição não funciona pro metaplayer. Exatamente porque todo personagem faz abismo. Só que tem personagens que fazem muito mais fácil. Se você falar que esse personagem é bom, só que esse personagem é melhor, ou entre aspas, mais bom, a nomenclatura não fica tão boa. Né? A nomenclatura não fica tão boa para se dar para os personagens. Então, o bom do casual e o bom do metaplayer são bons diferentes, porque eles partem de comparações diferentes. Então, se você é casual, o único bom que lhe importa é se faz abismo. Faz abismo? Faz. Continua fazendo abismo? Continua. Vai fazer abismo no futuro? Se você investir certo na sua conta, vai fazer abismo para sempre. Para sempre. Porque Xinyan, em contas fortes, fazem abismo. Então, tá 100% tranquilo. Então, a Eula é boa. Só que esse não é o meu bom, tá? Quando eu falar quando um personagem é bom ou ruim, eu não tô comparando se ele faz abismo ou não. Eu tô pegando a Eula, colocando ela num ranking e colocando assim, a Eula comparado à média dos DPS. Não, dentro dos DPS não, isso é errado. A média dos times. Ela tá em uma boa posição? Não. O time da Eula é um dos piores times, tanto em dano, quanto em consistência, quanto em utilidade. Então a Eula é um personagem necessariamente ruim no Genshin. Ela
não tem problema de dano em si, mas ela tem problema da versatilidade dos times, da utilidade dos times, do encaixe que ela tem com os personagens do time, que faz que o time dela não consegue tirar bom proveito dos personagens. A Rosária é um ótimo exemplo disso, que chega a doer. Primeiro, todo mundo fala da Rosária com a Iola, só que tem um problema. A passiva, não adianta você fazer a Rosária full taxa. A passiva da Rosária não funciona na explosão da ult da Eula. Porque uns problemas da Eula, a ult da Eula demora muito para explodir muito. E isso, por si, a passiva da Eula, a ult dela vai estourar 1 trilhão. Não importa se ela vai estourar 1 trilhão, vai demorar 7 segundos para estourar 1 trilhão. Às vezes é melhor, você não precisa de 1 trilhão de dano. E esses então os problemas do kit da Eula e como o abismo funciona. Então, a Rosária, que o mais forte dela é passar taxa, a passiva dela, que passa a taxa, até 12% de taxa, não funciona na explosão da ult, que é o mais importante, que é mais da metade do dano da Eula. Então, meio que a Rosária, ela só funciona para dar a passiva de Cryo, a ressonância de Cryo, só que a ressonância de Cryo tem um probleminha. Cadê Cryo? Aqui, ó. Aumenta a taxa crítica contra inimigos congelados ou afetados por Cryo. E no time da Eula, só quem consegue usar isso aqui bem, de maneira eficiente, esses 15% do time da Eula faz muita diferença. Meu Deus do céu, como faz diferença. Só que tem um problema. O time da Eula, muitas, até com a Rosária. Eula, nossa, já aconteceu com Eula, Diona e Rosária. Das vezes, por um azar, entre os procs, a Raiden tira o Cryo e bate sem Cryo e você perde essa taxa para mais de 2 ou 3 inimigos no time da Hilda. Faz muita diferença. Muita diferença. Então meio que a Rosária no time da Eula literalmente só serve para ficar aplicando Cryo. Aplicar Cryo, quase qualquer coisa aplica Cryo. Então, dependendo do balanceamento da sua Eula, é melhor, se a sua Rosária não tivesse C6, é melhor uma Shenhe, ou até mesmo o Kaeya, por causa da versatilidade, da geração de energia e pela ult seguir, tá? Pode seguir. A Eula é um personagem bem difícil de jogar, porque como ela tem problemas de dano, e o problema da ult, se tem uma área um pouquinho pequena, você tem que saber se posicionar. Por isso que o Bennett às vezes dá um probleminha, que se você errou o posicionamento da ult do Bennett, você vai explodir a ult da Eula fora da ult do Bennett. Principalmente contra personagens que empurram. Vai tirar você da ult do Bennett e você, infelizmente, não vai conseguir dar o dano com a ult, tá? Então, por isso que o Mika, mesmo o Mika não sendo muito bom, é bom com a Eula, porque o Mika, o buff dele segue. Então não importa se o bicho te jogou pra longe, tá? Com o buff do Mika, não importa. Por isso que tem essa força inteira, tá? Então a Eula, ela tem esses problemas dela. Então eu não. Se alguém perguntasse, a Eula é boa? Não, ela não é boa. A Eula é um personagem necessariamente ruim se você tiver a perspectiva do bom sendo meta player. Porque ela não é um personagem versátil. Eu poderia falar que a Eola é boa se ela fosse versátil. Não, ela não é versátil. Eu poderia chamar a Eola de boa se ela tivesse um dano que, mesmo ela não sendo versátil, tão bom que compensaria todos os problemas dela. E, na verdade, não, porque pode até ser um dano interessante, mas não é um dano consistente. Não é um dano consistente. Tá bom? Não é um dano consistente. Você não vai conseguir tirar um dano tão consistente no abismo. Ela é versátil no abismo? Não. O abismo necessariamente, muitas vezes, não é feito para ela. E até mesmo quando um abismo é feito para ela ou bom para ela, você tem muitos outros personagens, muitos outros times, muitos outros times que vão ser melhor que a Eula. Então a Eula, a única forma de eu falar que ela é boa é falar, ela faz abismo? Faz abismo, então ela é boa. Então se a sua régua for faz abismo, é bom? Tudo bem. A Eula é boa e eu nem preciso ficar brigando por semântica nem etimologia. A Eula é boa nessa situação.
comparar, se você pegar e comparar com outros personagens do jogo, ela é horrível. Literalmente horrível, tá? Porque ela não funciona. Já vou falar do Mika. Não funciona bem com o Mika. Não funciona bem com a Rosária. E tem um enorme problema aí, tá? E se, agora eu vou entrar num método para como você tem que usar a sua Eula, tá? A minha Eula tá assim, 94, 187. Isso aqui é muito forte. Muito, muito forte mesmo. Só que aqui ela tá numa. Ela tá. É assim que eu consegui ter versatilidade com a Eula, tá? Você só consegue versatilidade com a Eula desse jeito aqui. No canal aqui tem um corte de eu usando a Eula nesse abismo. E só consegue assim, tá? Só consegue assim. Assim o Nukem, que é quando você coloca Bennett, Mika, Zhongli, Raiden, tá? E infelizmente, né, meu tadinho, né? Como eu queria poder desativar isso daqui, pô. Né? Foi naquela época de desespero que a IOI era ruim. Eu achei que talvez que isso aqui fizesse eu passar o abismo. Não fez, né? 15% de dano pyro não faz você ganhar 30 segundos no abismo. Né? Era só ter, na época, era só ter upado uma Beidou. Ponto, acabou. Resolvido o problema. Então, a Eula, para ela ter versatilidade, porque o que acontece? A Eula tem um problema enorme com taxa. Porque um dos danos enormes que a Eula tem é na explosão da ult. 200k facinho, 300k, 400k muito fácil. Sem Bennett, que é maravilhoso. Só que tem um pequeno problema. Se você tá contra boss, não tem tanto problema. Eu baixaria isso aqui tranquilo. Só que quando você tá contra 2 ou mais inimigos, literalmente, se não gritar nos 2 ou nos 3, é como se você não tivesse gritado em nenhum. Não adianta. Ah, matei um personagem com a ult da Eola. Pum. E daí, os outros dois estão vivos. Então não adiantou seu setup, não adiantou sua rotação, literalmente não adiantou seu posicionamento, não gritou, vai ter que resetar. E isso é muito frustrante. Tá? Isso é muito frustrante. Você pode falar, aí tem aquele, a Eula Nukem, que você vai lá, é abismo, você refaz. Só que imagina, se a Eula gritasse, você não precisaria refazer o abismo. Você poderia testar o abismo, testar times diferentes no abismo, né? Então, se você se você gosta de fazer o abismo, ela tem esse probleminha de taxa, tá? Aqui a taxa tá um pouquinho over, mas eu gosto de consistência, né? É aquilo, tá bom. A sua Eula, eu consigo deixar ela 75, 230, 210. Acho que só se eu pegar aqui, ó, vamos mudar aqui, aqui, ó, tem aqui, ó. Esse aqui, né? Seria um pouquinho melhor, um pouquinho mais de taxa? Seria, mas, né? Ó, eu tenho uns artefatozinhos melhor. Ó, 79, 70, né? 70, 220. Então já é bem mais. Ela ganhou até um pouquinho mais de ataque, uns 200 de ataque. Então aqui está mais forte, mas está menos equilibrado. Aqui eu colocaria ela aqui se num comp com 3 Cryo, que seria Eula, Mika, Rosária, né? Rosária, vamos lá. Vamos fazer aqui no abismo. Essa taxa faria assim, ó. Com essa taxa faria assim que seria os 15% da ressonância, que já daria quase 80, mais a... Ih, caramba, resetou o abismo, tá, tudo bem. Vou até fazer depois, vamos lá. Uma das compras mais versáteis é essa aqui, ó. Tá? Com Shenhe, é boazinha, tá? É pela geração de energia. A minha Shenhe é C1, Mika, né? É C1, então tecnicamente ela é um pouquinho mais forte que a Rosária. Ela tira resistência, aumenta o dano dos ataques normais aumenta o dano dos ataques normais da Eula, né? E a Rosária, tá? A Rosária aqui, pelo menos ela vai dar taxa para os ataques básicos da Eula. Então meio que aqui os ataques básicos da Eula ficam com 100% de taxa. Mas a ult não, então dá uma doída. Mas é uma comp bem boazinha. Eu literalmente só não gosto que a ult da Rosária afasta os inimigos. Então você tem que fazer um setupzinho um pouquinho diferente para a ult dela não jogar para fora, tá? A ult dela não jogar para fora. Então isso aqui é um bom time. É um time que te dá mobilidade, é um time que aplica a Cry e você consegue, tá? Agora, nesse abismo, como tem muito inimigo, para eu fazer mais constante, eu prefiro isso aqui, ó. Esse time. Esse time aqui é um dos meus times favoritos, porque o Kazuha dá muito dano.
muito dano mesmo. Dá um controle de grupo absurdo, absurdo mesmo. E se você fizer um setup meio estranho, você ainda consegue colocar Cryo na Eula, né? O Cryo na ult e aplicar Cryo. Não acontece quase nunca, então eu nem conto com isso, tá? Mas aí o Kazuha ele consegue buffar muito aqui. Então ele buffa a Ryan, então a Ryan quando bater não vai bater fofo e consegue buffar os danos de Cryo da Eula. Então, ou seja, mesmo que sim mesmo, que não, tá buffando um pouquinho, então tá tranquilo, né? Então ele aumenta muito o dano aqui, dá controle de campo. Ou isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Aqui é bom porque você consegue dar bastante dano em área, você consegue dar bastante dano single, e essa compra é bem divertida. E para eu não perder nada com a Eula, eu literalmente coloco ela com quase 100 de taxa. Porque aqui eu não torno a Eula consistente. E uma das coisas que mais piora a Eula é a consistência. Porque, ó, dano em área, dano em área, dano em área. Então, aqui eu consigo ir contra vários inimigos sem ter tanto problema. Porque aqui ela vai bater muito em área, vai bater muito em área, vai bater muito em área. Agora, se fosse contra só um boss, eu colocaria ela com mais dano. Tranquilamente, com esse mesmo time. Né? Aqui. São times que eu acho bem divertidos. Bem divertidos, tá? O Bennett é melhor. Daria pra colocar Bennett. Bennett. Rosária. Bennett Rosária aqui. Fica muito forte. Só que o seu Bennett, para essa comp ficar mais redonda, tem que ter muita recarga. Eu até eu colocaria Favonius nele tranquilamente, com muita recarga. Recarga para quê? Terminou a ult do Bennett, você dá a ult de novo para poder ultar com o Bennett dentro da ult da Raiden, para o dano não ficar mais espalhado, tá? E a Rosária full recarga, tá? Full recarga. Para quê? Para você poder ultar com o Bennett, Rosária e Raiden na segunda rotação. Então, você vai dar E da Eula, Bennett troca muito rápido pra Rosária, já dá o E da Rosária, já dá a ult da Rosária, volta correndo pra Eula e dá a ult da Eula de cara, tá? Pra você não ter chance de perder o buff do Bennett, tá? Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Terminou o ult da Eula, volta pro Bennett, E do Bennett, E da Rosária, ult do Bennett, ult da Rosária, ult da Ryan. A Ryan vai ultar todo mundo, aí depois você volta pra Rosária, volta pro Bennett, volta para Eula, depois você volta para rotação de novo para Bennett, Rosária e repete. Aí o time fica mais redondinho, né? Só que aí, poxa, só que aí se a sua Eula não tiver um pouquinho de recarga, a Eula vai empacar o time de novo, porque mesmo com isso, mesmo com Rosária full recarga, mesmo com Rosária, se a sua Eula não tiver um pouquinho de recarga, nem que seja uns 20% de recarga, eu acho que a minha Eula com a build 100 de taxa, quase 100 de taxa, deixa eu ver aqui. Ela tem um pouquinho de recarga. Não, aqui ó. Que aqui, não, ó, aqui tem um pouquinho de recarga. Aqui tem um pouquinho de recarga. Ela tem um pouquinho de recarga, ó. 112, seria um bom 120, um 120 aqui. Só que a minha Ride ela é um pouquinho quebrada, tá? Ela tem a arma dela e ela tá otimizada para ter o máximo de recarga. Tá vendo aqui, ó? Para ter literalmente. Eita, ela tá quebrada. Eita. Opa, né? Devo ter mexido aqui, alguma coisa ter tirado aqui, ó. Tá em algum canto aqui. Ah, tá. É aqui, ó. Essa aqui é a dela. Pronto, agora tá bonitinha. Aqui é 270. Ela pega o cap, literalmente, fica com 300 de recarga. E ainda tem. O ataque tá baixo, mas aqui, ó. Ainda tem a arma dela. Então ela fica muito forte mesmo. Então meio que a minha Raiden consegue encher a ult da minha Eula, tá? O certo seria aqui colocar um ataquezinho, porque eu sempre gosto de usar com Kazuha. Aí um ataquezinho fica bom, mas eu não tenho nenhum de ataque com esses status aqui bons, então vai ficar sem. Ok, então eu já falei que a Eula tem esses probleminhos. Então a Eula não é uma boa personagem. Tipo, se fosse um meta player nunca, eu jogo sempre com ela e a minha Eula tá bem fartinha, bem completinha.
né? Bem consistente. Consigo jogar a Iola de quase qualquer jeito. Então ela fica muito para trás, né? Aí você fala, eu não tenho problema com a minha Iola. Claro, né? Você vai fazer o abismo. Você faz isso aqui, né? Ó como eu faço o abismo para você ver. Ó como eu faço o abismo. Óbvio, né, pô? Óbvio. Eu tô com dois Hyper Carriers aqui que não são os melhores do jogo. A Yoi não é boa. A Yoi não é boa. E a Iola não é boa. A Yoi, pelo menos, é uma personagem especialista. Ou seja, ela tem um nicho em que ela é uma das melhores. Ela tem um nicho onde ela é uma das melhores. A Iola não tem um nicho onde ela é. O nicho dela é dar dano físico. O nicho dela é dar dano físico. Só que não tem nenhuma situação onde o dano físico é uma das melhores opções. Ela é nichada em algo que nunca é uma boa opção no abismo. E mesmo que. Tá bom? Então isso aqui acontece, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Você pode usar Diona também com a Eula. Vamos lá, vamos fazer uns timezinhos mais free to play com a. Esse time aqui é muito bom, tá? Esse time aqui é muito bom. O Mika aqui é bem melhor mesmo que a Diona, porque a Diona só dá escudinho, que não é bom. Cura pouco, que não é tão bom. Cura pouco, né? Só que ela não aumenta tanto dano, só ritual. Ritual, qualquer personagem que luta, coloca ritual. Então, nessas coisas. Tem a Rosário, ela se fizer é muito boa, e tem a Fischl. Recomendo aqui, se o abismo estiver te matando, você coloca a Beidou, porque ela vai conseguir espalhar o supercondutor em área, coisa que às vezes é um pouquinho difícil com a Fischl. Tá? Então, é isso aí que acontece. Tem esses probleminhas aqui. Acho que aqui é o mais free to play. É uma comp forte, só que se aqui em cima não tiver carregando, se não fosse aqui em cima, ó. Se não for isso daqui, ou se não for isso aqui, na parte de cima, tipo, isso aqui demora um pouquinho mais de 1 minuto e meio em muitas salas, tá? Em muitas salas mesmo. E você vai ter que refazer várias vezes, você vai ter que tentar várias vezes. Às vezes você vai depender de RNG dos mobs, você vai ter que depender do RNG da ult da Yola, você vai ter que depender às vezes do RNG do moveset dos personagens. E eu sou um personagem, eu sou um jogador que não. Eu gosto de diminuir o máximo por cento do NRG. Por isso que a minha Yola tá quase sem de taxa, mesmo não sendo uma das melhores opções. Eu gosto de ir liso, sabe? Quando você. A Yola, ela já tem uns probleminhas, tá? Mas tá tranquilo. Ela gritando toda hora, tá ó, top, tá? Então, esse aí tem uns probleminhas da Yola. Ai, 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 tá? E o mano aqui, nesse vídeo aqui, ó, o Showcase to Play, não te conto da Eula, análise da Eula, esse vídeo é maravilhoso. Aqui ele fala que o DPS médio dos times da Eula é bem fraco. Os times mais fortes da Eula não tem o Mika, não tem o Mika. Os times mais fortes da Eula, o time mais forte da Eula mesmo, de DPS médio, nem tem a Eula, nem é tão focado na Eula. Esse time aqui, ó. Eu já testei, mas, pô, dá uma dor usar isso daqui, de verdade, dá muita dó. Esse aqui, ó. É o time mais forte da Eula, é esse aqui, ó. Esse aqui é o time mais forte da Eula. Você tem um supercondutor para aumentar um pouco o dano. Você fica aí, só que, poxa, aqui, literalmente a Eula atrapalhando aqui, né? A Eula não luta com frequência. A Eula tá literalmente só sendo bucha. Aqui tá aqui só sendo carregada, né? Tecnicamente dá muito dano, é muito consistente, ó. Esse combo aqui é muito forte. Esses três personagens. Nem precisa ir Elan, tá? Pode ser Chico aqui, tá? Se tiver morrendo, bota um Chico. Acabou. Esses três. Essa compzinha faz tudo no jogo. Tudo. Às vezes é melhor você ficar batendo com a Cookie, porque você vai pegar um buff de proficiência, as suas coisinhas vão dar mais dano. Poxa, que horrível, nossa, tipo, nossa. E ó, só isso mostra um dos problemas da Iola. Então, ela não é um personagem bom. E de verdade, o que me dói falar isso não é nem
a Eula não ser um personagem bom, porque ela não precisaria ser o melhor personagem. Ela não precisa de verdade, né? Ela faz o mesmo, tá ok. Só que, poxa, o meu problema é isso aqui, ó. É o Mika. Porque, poxa, a Cookie teve esse momento de brilhar. Veio umas mudanças e mudou. Ela ficou maravilhosa, um dos melhores personagens do jogo. Até o Toma teve momentos dela de brilhar. Só que a gente não tem um Arconte físico. A gente não tem até então uma região focada em físico. Você não tem um elemento que seja focado em físico, porque a Nemo é controle de grupo, ou proficiência, a temática. Eletro, a temática é recarga. Cryo, a temática é taxa. Água, a temática é vida. Até então você não tem num futuro nada que garanta os times, vi algo dos times da Eula que mude, né? Que mude os times da Eula, né? Eu fico até pensando assim que eu até falei que uma mudança na ressonância de Cryo é afetados por Cryo ou mais um segundo sem estar afetado. Tipo, não está afetado por Cryo, mas por um segundo depois que o Cryo sair, essa taxa ainda fica funcionando. Isso já ajudaria muito os times da Euro. Não é nenhuma prioridade aqui. É que eu não gosto de NRG, né? Isso aí tiraria muito o NRG isso daqui pra usar com a Eula, já que o único que consegue usar isso aqui 100% são os times Monocry e os times de congelamento. A ressonância de eletro tá ótimo, não precisa nada não. Talvez o supercondutor, mudar um pouquinho o supercondutor para ele deixar os personagens ionizados. Talvez dê um pequeno stun, tipo, deu supercondutor, o personagem vai dar um pequeno stun. Tipo, como se fosse o eletricamente carregado, dá um stun. Se você aplica de novo um supercondutor, sem aplicar nenhuma outra reação por cima, esse pequeno stun vai juntar um pouquinho os inimigos. Então você poderia fazer um time que faça muito supercondutor, que basicamente são só times de físico, que você vai conseguir fazer ainda, ó. Você vai conseguir fazer ainda juntar os inimigos. Isso não precisa nem ver com a alteração no supercondutor em si, pode ser um Anilou físico que vai fazer isso, um sub DPS físico que faça isso, que seria maravilhoso. E ainda seria bem equilibrado. Eu acho que isso no supercondutor já ajudaria muito, muito a Iola. Muito a Iola mesmo, né? E eu colocaria o próximo personagem físico teria que ser de Eletro, tá? Teria que ser de Eletro. Eletro não, de Cryo. Teria que ser de Cryo e talvez ele, para não ficar roubado, porque Cryo é um elemento muito perigoso de você usar, seria, por exemplo, fez supercondutor, aplica Cryo. Fez supercondutor, aplica Cryo. Ou seja, não facilita as condições de melt, porque isso daria muito problema, não facilita as coisas de melt, e deixaria eletro o tempo todo. E ainda ela alterando um pouquinho como funciona, o supercondutor, seria maravilhoso. Ajudaria muito a Iola. E olha só, pra você ver, isso que eu acabei de falar não deixa a Iola nem sequer nos top 10 melhores times do jogo. Não deixa. Só que uma coisa que eu até falei muito nessa conversa aqui é uma coisa, é o personagem não ser bom, ser o pior personagem, né? Uma coisa na corrida é você perder a corrida em último por uma volta. Uma coisa na corrida é você perder em último por 100 voltas. É muito diferente. A Eula pode estar na posição exata que ela está. Ela só não precisa ser tão fraca. O time dela não precisa ser tão fraco, tá? Que é muito triste porque a minha. Porque eu tá jogando com a minha Eula e pensar, eu ultar com a minha Eula faz eu perder DPS. É muito frustrante para mim, pelo menos, para muitos personagens. Para você, talvez não faça, porque olha só. A minha Raiden ela é C2 com a arma dela. Então a minha Raiden bate 200k na ult muito fácil. Bate 40k por cada carregado muito fácil. Então a Raiden, sem fazer muito esforço, fazendo E do Kazuha, Raiden. Ult do Kazuha, Raiden, eu já bato assim. Eu já bato em 3 segundos, muito mais dano que a Eula daria no full combo dela. Tipo, a rotação da Raiden tipo, é 200k no corte da ult. Já é metade do que a Eula dá. Isso no melhor, com só 2 personagens, já é metade. E cada porrada de carregado da Raiden vai dar 40k. Vai dar 40k. Isso em área. Uma área grande. E isso por 5, 6 segundos. Já dá uns. Poxa. O full combo da Eula
dependendo de taxa, um monte de coisa, o full combo da Eula. O combo da Eula é tipo dois personagens com a Riding. Ah, mas aí ela tá C2. Mas aí ela tá C2, verdade. É meio maldade. Só que mesmo se ela não tivesse C2, mesmo se ela tivesse de fisgada, mesmo se ela tivesse de fisgada e não tivesse C2, ainda assim compensaria. Porque eu tô fazendo aqui apenas dois personagens. Aí você coloca, por exemplo, eu já testei isso que me deixa um pouquinho triste, tá? Se eu fizer a rotação, nossa, isso dói. Raiden, Kazuha, ult do Mika para ativar o ritual é mais consistente do que ficar lutando com a Ayla. É mais consistente. Tem um pouco menos de dano, mas é mais consistente. Dá dano. Porque não demora tanto, é um dano mais rápido. O dano da Ayla é alto, mas você precisa de mais tempo. Ele também, DPS é dano por segundo. O DPS da Ayla é baixo, porque é dano por segundo. Ela tem dano por screenshot, né? É o DPS screenshot. É o dano da Ayla, eu já vi várias e várias vezes. Eu já coloquei em várias e várias calculadoras. É assim o dano da Ayla, ó. Ó. O dano da Ayla. Vup. Aqui na cabecinha do Mika. Já o dano dos outros times é assim, ó. São danos mais consistentes. E você percebeu que é isso, né? E ela já é um personagem caro. E isso em times equiparáveis. Então ela entrega menos e menos constante. Né? Se me deixar chorar aqui um pouquinho, bem uma aguinha. Tá bom? Então tem esse probleminha aqui. E eu já testei também no abismo passado. Porque eu tenho o costume de fazer o abismo várias vezes na semana, tá? Eu gosto de testar muita coisa. Eu literalmente tirei a coisa de recarga da minha Raiden, tirei a arma do meu Kazuha, que é a arma dele, tá? E não utei com o Kazuha. Eu fiz mais rápido. E só utei com o Mika. Fiz mais rápido e mais constante que com a Iowa. Tá? Então, poxa, o que eu queria é literalmente que a Iola fosse mais sinérgica. Tá? Eu não preciso que ela fique mais forte. Eu não preciso que o dano da Eula aumente 50%. Não, eu queria que o dano da Eula fosse um pouquinho mais constante para aumentar o DPS do time dela. E que o time que eu colocasse ela fosse uma ótima opção. O time que eu colocasse a Eula fosse constante. Que os personagens conversassem entre si. Agora eu vou chorar pro Mika, tá? Eu vou. Mika. Poxa, o Mika não funciona bem com a Eula. Na Eula, o Mika pede que você lute contra vários inimigos. Só que ele não aplica Cry o suficiente para manter o aumento de taxa com a Eula, ou seja, a melhor situação onde o Mika é bom é uma situação onde a Eula não é muito boa. Não é muito boa. O que compensa, porque ele dá dano na última skill. Então você não com a Eula, se eu colocar ela 100% de taxa, aqui ele ganha 60% de dano, ela vai para 240, o que compensa muito. Ou seja, ok, mas poxa, muito ruim. Isso é péssimo. É uma mecânica horrorosa. Ele cura pouco. A Iola morre às vezes com a cura do Mika. Ele não dá dano, gente. Ele aumenta o dano, mas ele não dá dano. Isso que vocês não estão entendendo. O dano que o Mika aumenta, se você colocasse um DPS, ele aumenta 30% o dano da Iola. Só que se você colocasse um sub-DPS, uma ficha, uma rosária, você aumentaria 20% do dano. Mais a ressonância, mais as reações, mais a energia. Então, meio que aumento real do dano do Mika não é tanta coisa assim. Ele não é igual a um Gorou, ele não é igual a uma Sara, ele não é igual a uma. Não é igual a Faruzan. Ele é o pior suporte dedicado. E o pior, ele veio para ficar. Ele veio para ficar, porque eu não acho que eles vão lançar um Mika 5 estrelas. Né? O máximo que eles podem fazer é lançar um personagem para dano físico, que aumente um pouquinho a taxa, e seja sub DPS. Aí, ó, maravilhoso. Né? Porque
Vamos lá. Ok, vamos lá. Nesse timezinho aqui. Eu vou colocar o Kazuha. O que a Eula precisa é de um Kazuha pra físico. E mesmo assim, é isso que o pessoal às vezes não entende. Os mains, eles acabam tendo um pequeno probleminha que eles, por tanto eles jogarem com personagem, e só com personagem, eles não têm uma visão mais ampla do jogo. Porque normalmente os mains tendem a ser casual. Tendem, né? Principalmente quando você é main de um personagem mais fraco. E a Eula tem muitos problemas. Tudo que eu falei que eu queria que mudasse na Eula, mudar a ressonância, vir um personagem para melhorar, mesmo assim, ainda não colocaria a Eula nem no top 10 melhores times, acho que nem no top 20. Ela continua literalmente com os problemas que ela tem. Isso não tem problema. A Eula ter problemas não é o problema. O problema é não tem como você nem ao mesmo minimizar os problemas da Eula. Poxa, você não minimiza os problemas da Eula, você contorna, você meio que ignora a Eula. Isso faz com que a Eula seja mais um empecilho do que um personagem que vem para somar. Então, mesmo que venha um Kazuha pra. Eu não acho que vai vir um Kazuha. Poxa, um Kazuha pra física é muito forte. Um Kazuha pra física é muito forte. E mesmo um Kazuha pra física vindo, os times da Eula ainda não seriam os melhores. É por causa do Mika. Deixa eu chorar um pouco mais. Por causa do Mika. O Mika ele é muito feito nas coxas. O buff dele dura muito pouco. E se você errar qualquer coisinha na rotação, você perde o buff. O que torna o Mika muito difícil de usar. O buff do Mika é para múltiplos personagens. A Eula perde eficiência se não tiver 100% de taxa contra múltiplos personagens. Contra um personagem só, a ult dele só dá um stack, ou seja, você pega 2 de 5 com ele C6. Poxa, por que a ult do Mika na C6 desce, tira o limitador de stacks que você pode pegar na ult? Olha que maravilhoso, você pegaria 5 stacks contra um inimigo só. Poxa, meu, ficaria muito melhor. E adivinha, ainda assim não quebraria o jogo, porque o Bench ainda seria melhor. Porque o Bench vai curar mais, vai bufar mais os personagens, né? E o pior, o buff do Mika é pro personagem ativo e não fica no campo. O que isso significa? Mesmo se vier um personagem sub DPS de físico, o Mika não vai bufar ele, porque o Mika só bufa o personagem ativo. Então, para físico, realmente virar um personagem top tier, vamos lá, físico no top 10, você precisaria ver um Mika T5, que tornaria o Mika obsoleto, e ainda teria que vir um Kazuha T5 para físico. Caraca, isso é quase reconstruir o jogo, e eu acho que ficaria forte demais. A Eula não precisa ser uma das mais fortes. Físico ser mais simples, físico ser mais fraco, até mesmo pela complexidade, já que é um jogo de reação, não tem problema. Mas, poxa, o Mika poderia ser melhor. O Mika poderia usar concha. Se ele curasse muito, ele ainda não seria quebrado. Ele ainda não seria. Nenhum personagem consegue usar tão bem o concha. Se os procs da ult dele. Se os procs da ult dele curassem todos os times, ainda é uma curinha fraca. Mas compensaria você dar uns 20k no concha. Então você conseguiria fazer ele buffar, dar um daninho, mesmo que meio que insignificante, mas ele daria um daninho em área que ajudaria muito o dano em área da Eula. Mas não, o Mika foi feito nas coxas. E é isso que me assusta. O Mika ser ruim, das duas uma. Ou ele é ruim porque vai vir um personagem T5 para substituir ele, o que já cala minha boca, cala minha boquinha, faça um vídeo pedindo desculpa. Ou o hoje não tá ligando para físico. Fez o Mika de qualquer jeito, sem pensar em nada, só fez o Mika, toma aí o Mika. O Mika veio e não veio no Rerun da Eula. Olha que palhaçada. O Mika veio e não veio no Rerun da Eula. Então meio que eu tô desesperançoso. Então esse choro de quase uma hora é porque eu tô desesperançoso. Eu não consigo ver um futuro para a Eula como eu vi para a Yoi. A Yoi, ela veio muito ruim. Só que o futuro dela é brilhante. Ela é um personagem muito versátil. Ela encaixa bem em muitos times. Ela, tem muito inimigo. Tô nem aí, usa um Monopyro com Kazuha e destruo muitos inimigos. É single? Que maravilhoso, eu tô nem aí. Tem escudo elemental? Tô nem aí também, ó. Faça esse time aqui, ó. Destruo escudo elemental, faço overload, vaporizar, com escudo, sem escudo, eu não preciso nem de cryo, eu faço um monte de coisa, 1 milhão de times bons e versáteis. Times bons e versáteis. Isso é coisa que a gente não tem. A Eula envelheceu muito mal. Então, eu tô aqui dando uma choradinha, né?
para ver se conscientiza aqui alguns jogadores. E só ignore se você for waifu player, tá bom? Só ignore, tá? E pelo amor de Deus, eu jogo um pouquinho o jogo, tá? Não me venha com, eu levou assim. Se ela tiver bem buildada, ela passa por cima do Abyss. Mas isso não é as minhas métricas, tá? Essa não é minhas métricas. A minha Eula, ela é acima, pô. Ela é acima de muitos personagens, tá? E eu não pegaria a arma da Eula, tá? Já dizendo, eu não pegaria a arma da Eula nem sonhando, tá? A arma da Eula só seria relevante mesmo a partir do refém 3, tá? Pegar essa daqui seria melhor. Da taxa. E vocês não acharem que eu sou. Olha que eu peguei pra minha aulinha. Tá bom? Então aqui gosta da personagem. Por eu gostar da personagem, eu sei onde ela é forte, eu sei onde ela é fraca. Eu não preciso que ela seja mais forte. Eu só gostaria que ela fosse bem tratada. Bem tratada. Miojo, não faz a Eula ficar 2 anos pra voltar, não, pô. Eu quero pegar a constelação dela. Bem, Lei do Futuro aqui para dizer que esquece tudo que eu falei, deixa quieto. Dano físico nunca esteve tão vivo no jogo. Framenet chegou aqui, que delícia, maravilhoso. A Mihoi não esqueceu dano físico. O Mika foi feito por Framenet. Framenet aqui, ó, falando do sino. Não sei porquê, dano físico maravilhoso, que maravilha. Nunca duvidei de dano físico no jogo. Com ele vai vir todas as mudanças, quer dizer, pelo menos que a Eula e o Razor não vão ser os únicos dois personagens focados 100% em dano físico. E Miojo, foca ele em dano físico, que significa que dano físico ainda vai brilhar, tá bom? Dano físico é o próximo eletro, tá bom? Acredito.